Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Então agora nós vamos para a nossa palavra. Nós estamos vivendo uma época agora em que tudo está fácil. Tudo está fácil. Você quer buscar uma coisa, clicou o seu dedinho e você acha aonde você quiser. Você quer pesquisar alguma coisa, você clica o seu dedinho e você acha onde você quiser. Sabe o que eu acho interessante? Que eles lançaram um programa agora, que até pregação, você não precisa nem passar mais dias e noites ou semanas estudando. Você bateu o seu dedinho lá, aparece tudo que você quer, do jeito que você quer. Aí eu fico pensando, onde é que está o Espírito nisso? A IA está lançando cada louvorzão agora. Quem está ouvindo os louvor da IA? Tudo bem, não precisa erguer a mão. Não precisa se entregar. Mas é cada louvor bonito. Mas se você parar para pensar, em Apocalipse 13, se eu não me engano, fala que vai chegar o tempo que nós vamos começar a adorar ídolos, coisas discernentes de Satanás. Tem gente que está chorando com a música da IA. Misericórdia. O que eu quero falar para nós nessa noite é o seguinte: como vencer a tentação. Está lá em Tiago, abre a sua Bíblia. Está lá em Tiago, capítulo 1, dos versículos 12 a 15. Tiago, capítulo 1, dos versículos 12 a 15. Se tiver aí, amém. Obrigado, Rebeca. Amém? Tiago, capítulo 1, dos versículos 12 a 15. Diz assim: bem-aventurado o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo, sendo por isso arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo sido concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Vamos lá. Como vencer a tentação? Eu estava lendo isso ontem e hoje. E aí você lembra de vários personagens da Bíblia. Um é o da visão, né, que todo mundo conhece, já sabe de cor e salteado da história dele, com Batseba, né? O cara bate o olho, vê lá a guria muito bonita, seus olhos. Poderia ter olhado a primeira vez, nossa, muito bonito, e virado as costas e ido para dentro. Mas ele fixou os seus olhos, não só fixou, como desejou e consumiu o pecado. E ali gerou morte. A tentação, ela tem sido terrível nos dias de hoje. Como, Zé Roberto? Por exemplo, eu acho interessante, né? Hoje, dentro da família, vamos dizer assim, se um familiar vai lá e compra assim, olha, eu comprei uma TV de 75 polegadas para assistir a Copa. Nossa, que legal, bonito. Mas aí os olhos do outro falam assim, não, se ele comprou de 75, eu vou comprar de 85, sem ter dinheiro nenhum. E a tentação vem, e a cobiça vem, e a morte vem. Aí chega no final do mês, os boletos vêm, e aí as brigas vêm. Aí a mulher fala, eu falei para você, principalmente o marido, o homem é mais teimoso, né? A mulher não é assim. O homem é mais teimoso. Eu falei para você não comprar, para competir com o seu irmão,
com o seu primo, sei lá, com o teu vizinho. Eu quero dar uma notícia para vocês. Ultimamente está se ouvindo falar muito. Prefiro ter paz do que enfrentar alguma coisa. Prefiro ter paz do que ter questionamento. Gente, isso é bíblico? A Bíblia fala assim, que nós precisamos passar por provações. Você sabe por quê nós precisamos passar por provações? Jesus disse em João 16:33, tenho-vos dito isto, para que em mim, tenham paz, a de Deus. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. As pessoas não querem mais enfrentar nada, não quer ter mais compromisso com nada, porque é uma tentação. Eu estava vendo essa semana a história da Coreia. Não sei se vocês sabem, a Coreia é dividida, um país dividido em dois, Coreia do Sul e Coreia do Norte. Quando a Coreia começou a ter algumas brigas internas, alguns falaram assim, ou vocês vão ser da política, ou vocês vão ser da religião. Os que quiseram ir para a política foram, beleza, tranquilo. E os que quiseram ser para a religião, as maiores, não sei se vocês sabem, mas na época, as maiores igrejas do mundo eram na Coreia do Norte. Aí o que aconteceu? A política se levantou, né? A gente tem que falar isso devagar aqui, porque não está acontecendo isso no Brasil. A política se levantou, já que eles não quiseram vir para o nosso lado, se levantaram e mataram 2.000 pastores e fecharam as igrejas na Coreia do Norte. Sabe, essa tentação, esse tipo de coisa, de provocação, está acontecendo no mundo todo. Eu não sei se você sabe, mas aqui na Nigéria, pessoas estão sendo trucidadas, com famílias inteiras. Os caras entram na casa das pessoas, matam homens, mulheres, crianças. Se a mulher estiver grávida, morre também, morre todo mundo. Porque são duas etnias. Porque uma se acha melhor que a outra. A tentação de se achar grande, forte. Provações são aquelas que vêm de Deus para causar crescimento espiritual. Isso está aqui em Tiago, capítulo 1, versículos de 2 a 4. Tiago, capítulo 1, dos versículos 2 a 4, que fala assim: meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passar por diversas provações. Aqui que está. Quem quer passar por provação? Porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. E a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Provações são aquelas que vêm de Deus. Tentações são aquelas que vêm de Satanás, por causa do pecado. Quando Jesus foi levado ao deserto, pelo próprio Espírito, no final, apareceu o bichão, com a Coca-Cola gelada, McDonald's. Tá? E daí, Jesus? Você está morrendo de fome, eu sei. Ó, coquinha gelada, com limão, gelo. Ó, tinindo, um lanchão, x-tudo. E aí, Jesus? Vamos lá? E Jesus disse, não só de coca e de x-tudo viverá o homem. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É engraçado, mas é real. Jesus foi tentado de várias formas.
Mas olha que interessante. Jesus, como ser humano, ele venceu todas as tentações colocadas sobre ele. Provações e tentações fazem parte da vida de todo mundo. Aí eu quero falar uma coisa que aqui não acontece, mas vamos lá. Reclamar delas revela a nossa imaturidade, a nossa falta de entendimento quanto ao seu propósito em nossas vidas. Lembra que eu falei da minha mãe? Murmuração é a língua do capeta. Enquanto mais eu murmuro, mais Satanás ele tem autoridade sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre as minhas coisas. Aí depois você vai dizer assim, por que isso não está dando certo? Por que aquilo não está dando certo? Olha o que você está dizendo com a sua própria boca. Ontem nós ouvimos um culto que foi muito interessante que o pastor falou. Ele falou assim, eu já tenho que vir de casa profetizando a minha bênção que eu vou receber no culto. Eu achei interessante isso, sabe por quê? Isso acaba com um monte de problemas, com um monte de falas, com um monte de coisas que eu já cansei de ouvir. Ah, o Felipão tocando? Deixa eu ir lá para o fundo. Né? Zé Roberto pregando? Ah, deixa eu ir embora que daqui a pouco eu começo o Fantástico. Isso é ser imaturo. Eu quero ouvir a palavra de Deus, independente de quem seja. Eu quero curtir um louvor, independente de quem toca. Sabe? Você sabia que 80% de um culto vem manifesto do louvor? É ele que abre um monte de coisa. Onde pessoas, a gente já ouviu aqui muitas vezes, que através do louvor, antes da palavra, pessoas foram curadas. Vocês pensam que é fácil? Você está aqui 2 horas antes do culto, vir aqui, treinar, ensaiar, não é? E dar o seu melhor para ti. Para quê? Para agradar o coração de Deus. Quando agrada o coração de Deus, normalmente a unção do Senhor desce sobre esse lugar. Normalmente a cura vem sobre esse lugar. Normalmente eu sou tocado, porque o Espírito Santo ele vem e toca, quando eu estou aberto para isso. Quantas curas, quantas libertações eu já ouvi nesse lugar aqui nessa igreja? Sabe? Eu estou lendo um livro. Gente, mas é um livro muito pesado, ele é muito forte. Está batendo na minha cara. Chamado Jezabel. E esse livro conta a história da famosa Jezabel. Da onde que ela vem, o que ela fez, o que ela aprontou, quantos reinos ela destruiu. Vocês sabiam que para ter uma Jezabel é preciso ter um Acabe? Isso é uma tentação. Jezabel só age onde tem um Acabe, uma pessoa sem atitude, uma pessoa que é dominada por esse espírito. E a Bíblia não fala só de mulheres, também tem homens. E esse espírito, interessante, como eu estava conversando com alguns líderes, alguns pastores conhecidos meus, e a gente estava prestando atenção, como nas igrejas estão acontecendo a mesma coisa. Vêm pessoas que é enviado por Satanás, pasmem vocês, estão vindo bruxas dentro da igreja. E essas bruxas, elas olham, deixa eu ver, quem que é o mais badalado dentro da igreja? Assim, quem que é o mais forte? Quem que é o de oração? Quem que é o pregador? Quem que louva? E essa pessoa cola nela. E ali, ela começa a disseminar palavras, bajulações, um monte de coisa. Daqui a pouco essa pessoa começa a acreditar, daqui a pouco essa pessoa começa a ficar doente,
a pouco ela destrói casamentos, daqui a pouco ela destrói ministérios, líderes se jogam, não querem mais participar de nada. Sabe por que eu estou falando isso? Quase aconteceu comigo. Está ali minha esposa, está aqui o pastor, que tem me aconselhado. Quase que eu piquei o pé e joguei tudo para cima. Sabe por que acontece isso, meus irmãos? Qualquer tentação, você tira os olhos de Deus, você tira os olhos da cruz e coloca olhos em situações. Interessante que esse espírito tem destruído. Olha, eu tenho visto líderes maravilhosos de oração mesmo, de autoridade, que hoje estão aí, sabe? Só o Espírito pode tocar no coração dessa pessoa de novo para ela voltar ativa, para acender aquela brasa no seu coração que está apagado, aquele fogo. Sabe? Aí eu pergunto assim, cada um é tentado em áreas diferentes. Responde para você, qual é a sua que você tem sido tentado? Deus não quer que eu e você peque. Deus quer fortalecer eu e você. Saiba que Deus limita o nível de tentação que você enfrenta. Muitas pessoas enfrentam a mesma tentação que você e eu enfrentamos. Um exemplo clássico, Elias. Deus usou o cara, vem fogo, vem, pá, fogo veio, queimou tudo, acabou com os profetas de tudo quanto é jeito. Aí Jesus se levanta e fala assim, você matou meus profetas? É isso que você fez? Beleza, amanhã mesmo a sua cabeça é minha. Qual que é a tentação disso? De ouvir a voz de Satanás e deixar de ouvir a voz do Espírito. Quantas vozes nós estamos ouvindo que às vezes impede de que o Espírito haja na nossa vida? Esses dias atrás eu tive uma conversa com alguém que começou a questionar uma música do Fernandinho. Uma nova história Deus tem para mim. Alguém pode me dizer que essa música fala de quem e do quê? Uma nova história. De que personagem que ele fala? Noé? Quem? Abraão. Falei, nossa, irmão, você não viu que ele... Não, mas essa música não é cristocêntrica. Falei, nossa, não é cristocêntrica? Uma nova história Deus tem para mim. Ele está chamando Abraão para sair da sua terra, do meio da sua parentela, ir para um lugar onde ele não sabe onde quer. Ele não conhece os costumes daquele povo, de quem que era. Sem dizer que na época de Abraão, a terra dele era a terra mais rica da época. Tá, mas fecha aqui. Coloca para mim, Rebeca, por favor, 1 Coríntios 10, 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, mas Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Antes, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que você possa suportar. Amém? Deus não dá nenhuma tentação que eu e você não permite, possa suportar. Afaste dos lugares, práticas, leituras de pessoas que
te conduzem ao erro. Que tipo de... Olha, é uma tentação quando você... Se você chegar perto de uma roda e alguém se levantando e falando mal do outro. Cara, se você não sair de perto, se você não vazar dali, você também daqui a pouco você está falando mal do outro. Se levanta. Usa a sua língua. Em vez de abençoar, você amaldiçoa. Isso é uma tentação terrível. Sabe? Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado com o tipo de coisa que você escolhe, programa de TV que você assiste. Cuidado com que portas você abre dentro da sua casa. Cuidado com o que os teus olhos estão vendo, o que os teus ouvidos estão ouvindo. Cuidado com as práticas. Eu me lembro, quando a igreja começou a vir para cá, tal, ainda ela não estava totalmente coberta, e a gente ia ter um louvorzão aqui. Um irmão abençoado convidou alguém. Eu estava ali perto do Anderson, ali com algumas pessoas, e essa pessoa chegou com esse convidado. A pessoa chegou com um sorrisão legal, tal, abraçamos ele, recebemos bem ele. Aí de repente ele fez assim, ó, olhou para o púlpito. E estava um monte de gente aqui. Aí ele olhou para o menino que o convidou e falou assim, olha, eu quero te agradecer muito, 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 muito obrigado. Deus abençoe a sua vida, mas eu vou embora. Aí ele perguntou, mas por quê? Está vendo aquela pessoa que está ali em cima do púlpito lá? Na firma o cara é igual um demônio. Aí eu vou ouvir o cara cantar um louvor aqui. A tentação quase bateu também da gente ir embora. Mas a gente tem que tomar cuidado. Orar e abençoar a sua vida. Deus quer que você esteja livre de todos os empecilhos a uma vida, para ter uma vida vitoriosa. Faça uma consagração completa ao Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Romanos 12:1. Deus quer toda a sua vida. Ele fala assim em Romanos: considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Deus lhe dará um domínio sobre o pecado. Cuide da sua forma espiritual. Meditação bíblica, oração diária, lhe darão forças para resistir à tentação. Alimente-se bem, faça exercícios, descanse o suficiente, cuide do seu corpo. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne, ela é totalmente fraca. Mateus 26:41. Aprenda a resistir a Satanás. Um lugar. Trabalhei 16 anos numa casa de recuperação, vocês já sabem disso. Olha que interessante. Pessoas, alguns entendiam o que era recuperação. Alguns aprendiam lá quem era Deus e que Deus podia libertar e salvar. Mas outros descobriam o seguinte, que quando ele ia para um lugar daquele de recuperação, que ele estava sendo liberto, aí ele descobria, mas se eu for liberto, eu vou perder toda a atração, eu vou perder todos os olhares, eu vou perder as pessoas que me bajulam, as pessoas que correm atrás de mim quando eu estou mal, que pagam minhas drogas, que pagam meu álcool, que paga isso, que paga aquilo. Aí a pessoa prefere voltar para a sua sujeira e ficar ali, porque é gostoso, porque ali eu sou notado. Não era assim, pastor Udo? Na casa de recuperação?
Algumas pessoas são assim. E na igreja não é diferente conosco. Eu fico tão triste que quando pessoas resolvem sair da igreja, e aí você encontra com elas na rua, você fala com elas. Alguns são até educados, tal, te ouvem, mas alguns são meio: o que você tem a ver com a minha vida? A vida é minha, eu faço o que eu quiser. Mas a gente não está falando nada, só está falando que a gente está sentindo falta dela aqui na igreja. Não foi lá cobrar incisivo, não. Você tem que ir para a igreja por causa disso. Não, não foi cobrar. Misericórdia, meu irmão. Eu não sou desse. E aí vem umas frases que nós, em nome de Jesus, precisamos mudar. Acabar com esse tipo de tentação de frase. O irmão saiu porque Deus está limpando a igreja. O irmão saiu porque Deus tirou. O irmão saiu porque ouviu a voz de Satanás. Será que o culpado às vezes não sou eu? Que fui incisivo em algumas coisas. O irmão veio procurar uma ajuda e eu, em vez de usar a sabedoria do alto, quis usar a minha sabedoria, toda a minha teologia, toda a minha, pedagogia, toda aquela psicologia que a gente aprende. Nada contra, irmão. Mas é a palavra de Deus. O amor fica onde? Hoje, graças a Deus, essa bênção está numa igreja e está muito bem, graças a Deus. Mas um dia nós nos encontramos e conversamos, dei um abraço, um beijo nele e tal. Não tem problema nenhum dar um beijo no rosto de um homem. Não me difere em nada. Antes sim, hoje não. E conversa vai, conversa vem, nós conversamos um tempo. Aí eu dei um abraço nele e virei as costas e ele falou: Zé Roberto, vem aqui. Eu falei: diga, você não vai me julgar também? Eu até me assustei, sabe? Eu dei um pulinho para trás e falei: te julgar por quê? Por acaso sou eu Satanás? Falou: não, você sabe por que eu saí da igreja? Um dia eu fui pedir assim, um conselho para alguém. E essa pessoa, eu abri o coração para essa pessoa, e essa pessoa espalhou para a igreja inteira. Eu poderia ter procurado uma outra pessoa mais madura, mas resolvi sair da igreja. Eu o abracei, nós choramos no meio da rua, no meio do dia. Imagina 2 homens chorando, abraçados com os tempos de hoje. Que esquisito, mas tá, tô nem aí. Falei: cara, eu te amo, Jesus te ama, e deixa que o Espírito trabalhe na sua vida. Tempo depois ele me liga e fala: eu estou indo tal igreja, estou muito bem com a minha esposa, com a minha família, estou servindo ao reino de Deus, por causa de uma palavra. A nossa tentação é, às vezes, de querer falar a nossa verdade, chega a morder o lábio. A pessoa está errada, às vezes está, mas quem somos nós para querer convencer alguém, se não for o Espírito sobre a nossa vida? Fale da sua tentação com um cristão maduro, em quem você confia. Escolha um amigo para andar junto com você. Torne-se recíproco com ele, responsáveis. Ora por ele quando ele se sentir fraco. Cobre ele de fidelidade, que ele possa olhar para você, ou para as mulheres, ele olhar para você: você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, sabe? Quando ele estiver querendo cair, que ele confesse a tentação, não o pecado. E se cair também, confesse, você vai ajudar ele. Sabe? A nossa tentação é que às vezes chega um irmão e ele fala alguma coisa para você.
Às vezes você não fala nada, mas tua reação já matou o aconselhamento. Seja um homem ou mulher de Deus, pelo amor de Deus, gente. Você precisa saber disso. Muitos homens e mulheres, famílias, estão fora, porque talvez eu e você falou alguma coisa que não deveria. Forçou uma coisa que não deveria na hora errada, no momento errado. E a pessoa confiou em você. E aí você usou a sua sabedoria. Porque eu sou autodidata, eu sei falar, eu falo bonito. Já li 150 livros. Amém, glória a Deus. Mas o Espírito fica onde? Eu vou falar para vocês aqui. Eu sou uma pessoa difícil em confiar. Mas quando eu confio mesmo. Sabe por quê? Eu vim de uma realidade onde eu fui abandonado por tudo que vocês imaginam, por tudo. Aí eu aprendi que para as pessoas gostarem de mim, eu tinha que ser bom no futebol, eu tinha que ser bom na dança, eu tinha que ser bom com palavras, sabe? Em orientação. As pessoas me procuravam de rodo, de monte, todo mundo queria aprender a dançar. Na época, faz muito tempo já, né? Hoje futebol só na televisão. As pessoas brigavam porque queriam que eu jogasse no time, e eu me sentia, né, peito de pombo, bonitão, lindão, é isso aí, não é? Ia jogar num time na época, você paga quanto por jogo? Você vai me dar uma chuteira se eu me rasgar? Fui. Essa era a minha tentação. Por quê? Vazio por dentro. Vazio por dentro. Morto por dentro. Quando Jesus entrou na minha vida, cara, eu gostaria de ter feito isso muito antes. Muito antes. Aí você fala assim, você está sendo curado? Você é curado, Zé Roberto? Não, eu estou no processo. É um bichinho, se eu bobear, eu caio na tentação de morrer, que eu acabei de dizer agora há pouco aqui, de morrer e ficar para trás, e não querer saber de mais nada. Graças a Deus que Deus me deu uma mulher sábia. Quando eu estou de bico, ela espera o meu bico passar. Hoje ela aprendeu muito, mas antes era atentada. Ela vinha falar comigo com o bico e tomava. Ela espera meu bico passar. Quando meu bico passa, aí ela senta comigo. Ora. A primeira coisa que ela faz, ela ora. Ela não fala nada, ela ora. E depois de orar, ela fala. E me dá a palavra. Se você tem uma pessoa assim do seu lado, preserva ela. Ame ela. Sabendo que ela é ser humano também e pode errar. Mas é um homem ou uma mulher de Deus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mateus 18, 20. E eu quero dizer para vocês, para fechar. Confesse o pecado a Deus e receba o seu perdão. Confesse o pecado a Deus e confesse. E aí, para fechar mesmo, eu quero ler o último versículo que está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Pode colocar, Rebeca, por favor? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Meus irmãos, esse tempo chegou. Esse tempo já está agindo no meio de nós. Pois chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, segundo os seus próprios desejos,
Juntarão para si mesmo mestres que lhe digam que os seus ouvidos, coçando, desejam ouvir. Esse versículo, esse dia já está no meio de nós. Tem muita gente que não suporta essa doutrina, não suporta a palavra, não suporta, não está aguentando mais. Está se fechando. Você sabia que o mesmo tanto de pessoas que tem dentro da igreja, tem fora da igreja? Você imagina? Tem uma igreja na Colômbia em que ela passou tudo isso que está acontecendo. E hoje ela está crescendo, ela está grande. Sabe por quê? As pessoas estão se reunindo em oração. Aí foi um brasileiro lá, dar uma olhada e falar assim, oração, 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 vamos lá. E eles foram 6 horas da manhã nesta igreja. Não acharam nem lugar para estacionar de tanto carro. Sabe quantas pessoas dentro da igreja, 6 horas da manhã? 3.500 pessoas só na oração. Pessoas já com a sua roupa de pedreiro, com roupa de médico, professor. Das 6 às 7, orando. E dali eles iam para o seu trabalho. Vão para o seu trabalho. Eu sei que às vezes a gente gosta de ser um pouco saudosista. Mas eu lembro o tempo que tinha vigília aqui na igreja, aqui, quando ela começou. Começou com 5, daqui a pouco tinha 10, daqui a pouco tinha 50, daqui a pouco tinha um monte aqui espalhado. Ninguém jogado lá no meio da grama, recebia poder de Deus, autoridade de Deus sobre a vida dele, caído lá no meio da grama. Era um tempo gostoso. Aí de repente, olha aí como é que as palavras são interessantes. Eu não vou na vigília porque está frio. Eu não vou na vigília porque está chovendo. Eu não vou na vigília porque eu estou com preguiça. Eu não vou na vigília porque eu estou cansado. E aí houve algumas tentações também. Você não está recebendo porque você não está vindo na vigília. Gente, pelo amor de Deus. Ainda bem que Jesus nos ama, porque Deus olha lá de cima, Ele olha através de Jesus, e nós não somos fulminados, por causa do amor de Jesus. O mesmo homem que foi tentado, que morreu por mim e por você, ao 3º dia ressuscitou. E hoje está aqui. Eu queria chamar o louvor. Queria pedir para você ficar em pé. E eu vejo chamar Deus presente.